Amém. Boa noite. Pode se sentar, por favor. Queria pedir você que está aí ao fundo, pudesse procurar uma cadeira para se sentar. Nós vamos começar aqui a mensagem. Vamos inverter a ordem aqui hoje. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, gente? Quem está pronto para mergulhar na palavra nessa noite, receber o alimento do Senhor pela palavra, eu quero fazer mais uma oração. Quero pedir que você ainda que está circulando, está conversando, não procurou o seu lugar, que você se assente. Você que tem uma cadeira vazia ao seu lado, levanta a mão, dá um tchauzinho aí para a galera no fundo te ver. Isso, pode ir, tem muitas cadeiras aqui na frente também. Você que nos acompanha online, seja muito bem-vindo, receba da sua casa, onde você estiver, seja ministrado pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, aqui nós nos apresentamos diante do Senhor mais uma noite. Obrigado pela sua presença que já está neste lugar. E nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Só o Senhor sabe o que cada um aqui tem vivido, tem passado, mas nós estamos aqui no lugar certo, na hora certa. E eu sei que o Senhor tem algo para nós nessa noite. O Senhor tem uma mensagem ao nosso coração. O Senhor tem uma palavra de exortação, algo para inspirar o nosso coração a continuar e entendermos a nossa identidade no Senhor, Pai. Espírito Santo, declaramos corações abertos aqui nessa noite. Tudo que porventura possa ser empecilho, toda preocupação, toda angústia, nós rejeitamos este lugar. Pedimos que a nossa mente e o nosso coração estejam cativas agora ao poderio do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Declaramos a tua semente sendo lançada dentro de nós, para germinar, crescer e frutificar. Se essa é a sua vontade, diga: está ligado, em nome de Jesus. Amém? Bom, abra comigo a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 13. Para você que gosta de anotar essa mensagem, eu batizei ela como destinados à mesa com o rei, ou aqui, na mesa com o rei. Quantos aqui gostariam de estar todos os dias assentados juntinhos com o rei, para alimentar com ele, para desfrutar da presença dele? Amém? Eu vou contar para você um pouquinho, nós vamos falar nessa noite. É o privilégio que eu e você, nós temos de poder assentar com ele. Nós vamos usar essa história como referência de Mefibosete, filho de Jonatas, que é neto de Saul, registrado aqui em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: leia comigo, preste atenção. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu Ziba. Onde está ele? Perguntou então o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e o neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete então prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim
Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. E por fim, então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Quantos aqui já tinham lido essa história? Se lembrava dessa história? E é uma história muito interessante, daqui a gente pode tirar tantas verdades e trazer tantas reflexões que podem ser aplicadas às nossas vidas. E eu quero fazer aqui rapidamente um resumo do que está acontecendo aqui, para você se inteirar melhor. Certa vez, quando a gente volta um pouquinho aqui no livro de Samuel, a gente vai entender que Davi, o rei Davi, ele era o melhor amigo de Davi era Jonatas, filho de Saul. Em certo momento, Saul e Jonatas, o seu melhor amigo, foram mortos numa guerra. E então, logo depois, então, Davi, ele assume o reinado, oficialmente, o reinado de Jerusalém, de Israel naquela época. Então, passa-se um tempo, como Davi, ele honrava Saul, ele prezava, o Saul como rei. Certa vez ele pergunta e procura descobrir, será que existe alguém ainda da linhagem de Saul no qual eu posso honrar, usar da bondade de Deus? Então eles descobrem que tem um filho que ainda restava, a única pessoa que restava então da descendência de Saul. Então Davi manda buscá-lo e traz ele para o palácio junto com a sua família, e ali dá uma palavra dizendo: olha, Mefibosete, a partir de hoje você comerá à minha mesa um dia só, gente. Como nós vemos aqui, todos os dias você comerá à minha mesa, como se fosse o meu filho. E eu estou contando essa história para você, porque a história da vida de Mefibosete nada mais é que a nossa própria história diante de Deus. Todos nós, a semelhança, assim como o filho de Jonatas, nascemos para reinar. Ou seja, aqui há uma analogia, há aqui uma metáfora, onde podemos dizer que assim como Mefibosete era da linhagem real, gente, ele era neto do rei Saul, ele era filho do rei, então ele foi criado até os seus 5 anos de idade, dentro do palácio. Ele foi criado como um príncipe, para ser um príncipe e reinar, no futuro vindouro. Mas então, com a morte do seu avô, com a morte do seu pai, a sua família praticamente toda é aniquilada. E Mefibosete, a Bíblia conta lá em 2 Samuel 4, o que acontece com ele? Ele tinha 5 anos de idade, presta atenção. Com 5 anos de idade, após a morte do seu avô, a sua ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, saiu correndo com ele. E ao sair correndo, porque seriam perseguidos, ela deixa essa criancinha de 5 anos cair. E a Bíblia fala que Mefibosete ficou aleijado dos pés. Ele ficou manco. Triste isso, né, gente? Então ele cresce, aquele jovenzinho, aquela criança que nasceu, que cresceu para reinar, para ser um príncipe, que estava no palácio, agora tem a sua vida, além de fugir para um lugar distante, ele agora também estava limitado, porque os seus pés estavam também aleijados. E primeiro, a reflexão que eu quero que você, alguns pontos vamos tratar aqui, e o primeiro ponto que eu quero que você pensemos juntos aqui nessa noite é sobre os pés aleijados de Mefibosete. A palavra de Deus, quando a gente olha quando se fala de pés, simbolizam muitas vezes o nosso modo de viver, o nosso modo de caminhar, a nossa conduta, e quando esses pés estão deformados pelo pecado, significa que o nosso modo de andar diante de Deus é falho e imperfeito. Quantos aqui já falharam com o Senhor, gente? Quantos aqui são pecadores assim como eu? Quantos aqui são pecadores assim como eu? Nós somos falhos. E a nossa vida, na verdade, a nossa caminhada, os nossos pés simbolizam a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de andar, os nossos passos que nos levarão para um propósito ou não, para aquilo que Deus tem para nós ou não. E a pergunta para nós nessa noite é: como anda, ou onde estão os nossos pés? Como está a nossa vida? Como está o nosso caminhar? Como está a nossa vida? A vida de Mefibosete é um retrato da nossa própria existência, porque a Bíblia nos conta que assim como Mefibosete foi destinado para reinar, para ser um príncipe, assim todos aqueles que um dia reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador
também tem nossos destinos podem ser mudados. Eu não sei como você está vivendo, mas eu sei que não importa como estejam os seus passos, não importa como esteja a sua caminhada, onde os seus pés têm pisados, eu creio que Deus nesta noite, mesmo com a sua e a minha limitação, Ele quer nos fazer andar passos que nos levam a um caminho de propósito, que leva a mim e a você a vivermos uma vida que o agrade. Aqui eu e você possamos dar passos de fé, na qual nos levará para perto dEle e não para longe. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Como estão nossos pés? E a Bíblia conta que eu e você, nós não devemos nos contentar com a vida árida do deserto. Por quê? O segundo ponto que eu quero trazer para nós, essa reflexão dessa noite é: Mefibosete foi encontrado em Lodebar. Olha para a pessoa do lado e fala assim: Lodebar. É muito interessante a gente analisar na Bíblia os nomes da cidade, as referências que ela nos traz, os lugares que as pessoas moravam, o nome na qual ela recebe, tem muito significado espiritual. Isso tudo traz algo para que eu e você possamos compreender e trazer uma aplicação prática. E o interessante é que ele poderia estar em vários lugares da terra, mas Mefibosete, após ser levado embora, ele vai para um lugar chamado Lodebar. E Lodebar, sabe o que significa? É um termo hebraico que significa um lugar seco, um lugar deserto, árido, sem pasto, sem comunicação, a terra de ninguém, onde não se planta e nem se colhe. É um lugar de desolação, um lugar de solidão, é um lugar de tédio, um lugar sem futuro e esperança. Alguém quer morar em Lodebar aí, gente? Alguém quer permanecer em Lodebar? Eu estou dizendo isso para você porque a situação se agrava, porque lembramos que Mefibosete, o lugar dele não era Lodebar. O lugar desse jovem agora, desse homem que viveu tantos anos nesse lugar, nunca foi Lodebar. E talvez essa é a nossa situação. Mesmo tendo uma experiência com Deus, mesmo estando na igreja, mesmo caminhando talvez há tantos anos com Deus, podemos estar vivendo ou tendo uma fé em Deus, mas vivendo em um lugar que Ele não preparou, que Ele não sonhou, que Ele não determinou para que você e eu nós vivêssemos. Ele foi então, havia sido criado para ser um príncipe, para viver num palácio e desfrutar de uma melhor vida. E o Senhor Jesus também quer restituir tudo aquilo que nós perdemos, ou que o inimigo roubou. Talvez hoje você e eu podamos estar vivendo em um lugar no qual Ele não sonhou, não projetou para mim e para você. E talvez nós temos ainda aceitado mentiras, temos aceitado, talvez o inimigo propriamente tem cauterizado na sua mente, na minha mente, e nós temos nos contentado em viver em um lugar que Deus não projetou para nós. O Espírito Santo, Jesus através do Espírito Santo, Ele quer usar de bondade para conosco. Nessa noite Ele quer nos tirar desse lugar chamado Lodebar e nos levar para Jerusalém. A simbologia de Jerusalém para nós aqui é um lugar de abundância. Jerusalém significa um lugar de promessas, um lugar de abundância, porque era o lugar naquela época. Lodebar estava distante de Jerusalém, mas o rei Davi chama Mefibosete, tira ele daquele lugar e o leva para Jerusalém, para que a sua vida nunca mais fosse a mesma. Jerusalém significa abundância, significa um lugar de promessas. Quantos aqui tem promessas na sua vida, gente? Sabe de uma coisa? Às vezes vamos caminhando, dando passos, vivendo uma vida no qual talvez nos contentamos em um lugar que Deus não projetou para nós. Estamos talvez caminhando debaixo de uma sequidão, e Deus não projetou sequidão, um lugar árido para nós. Ele projetou abundância. Ele projetou um lugar onde nós seremos supridos, onde as promessas dele serão reais para nós. E quando eu e você nós acreditamos nisso, irmãos, tudo muda na nossa história. Talvez você está aqui hoje e talvez não há no seu coração mais esperança. Você disse no seu coração: não tem nada que Deus possa fazer na minha vida. Eu não consigo sair deste lugar que eu estou. E talvez você
até a certo momento da sua história você pode ter pensado: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Deus ainda sabe que eu existo? Será que Deus está olhando para as minhas dores? Será que Deus não está percebendo o lugar que eu estou vivendo? Eu quero sair daqui, mas não tenho forças. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. Eu creio que eu estou aqui nesta noite para te lembrar que mesmo que você acha que as pessoas te abandonaram, que pessoas não acreditam mais em você, que até mesmo o Senhor se esqueceu de você, lá em Isaías 49:15 diz: pode uma mulher se esquecer do seu filho no peito, de maneira que não se compadeça do filho do teu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu estou aqui para te dizer: o Senhor não se esqueceu de você, irmão. Ele quer te tirar, Ele está com as suas mãos estendidas para dar passos de fé e te tirar desse lugar de deserto, e tirar desse lugar de escravidão, esse lugar árido, sem vida, sem esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus que tem algo novo para nós. E eu e você não podemos nos esquecer que existem promessas, e se nós crermos, por mais que demore, elas vão nos alcançar, e elas vão tocar a nossa história, e nós nunca mais seremos os mesmos. Eu jamais me esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Coloca a mão no ombro da pessoa especial do teu lado e fala para ela: bora, sai fora de Lodebar, irmão. Fala: esse não é o seu lugar. Deus tem abundância. Deus tem um caminho novo e vivo caminho para prosseguirmos. Deus tem promessas para mim e para você. Amém. Outra reflexão dessa história, nós vamos ver ali a resposta no versículo 8. Quando Mefibosete ele chega no palácio, provavelmente ele não sabia, porque o rei de Israel, a figura mais importante da época, o rei havia o chamado à sua presença. E me chama a atenção a resposta de Mefibosete. Aqui no versículo 8 fala assim, ó. No versículo 7, Davi fala para ele: Mefibosete, não fique com medo. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa do seu pai Jonatas e seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você sempre estará à minha mesa. Olha o versículo 8, olha a resposta de Mefibosete, cara, presta atenção. Mefibosete então se curvou novamente e disse, prostrou-se: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Você consegue perceber a visão que ele tinha de si mesmo? Olha a resposta daquele cara, tipo assim, ele fala: rei, o senhor deve estar pirando a cabeça, você não está enganado não? Sou eu mesmo, você me chamou eu sou aleijado, eu sou lá de Lodebar, lugar sem esperança, sem vida, a minha expectativa é só esperar o tempo para passar para que eu morra. E quem sou eu? Ele fala: quem sou eu? Eu sou como um cão morto, não mereço. E a terceira reflexão então diante disso, na verdade essa é uma mentira que muitas vezes é impregnada pelo próprio diabo na mente talvez de muitos cristãos, de muitos homens e mulheres de Deus, que porventura aceitam acusações, um engano que cauteriza a mente de muitas pessoas. Pessoas que vivem o tempo todo achando que não tem valor. Pessoas que vivem focados no quanto tem erros, focados nas suas limitações, nas suas incapacidades, e vivem uma vida de angústia, uma vida desesperançosa, sem esperança ou expectativa de algo novo, e acabam se tornando pessoas doentes. Lá em Lodebar, o lugar onde esse homem vivia, simboliza para nós somos levados a nos enxergar com a ótica que Deus jamais projetou para nós.
Qual é a ótica que você se enxerga nesses dias? Quando você olha para dentro de si, o que você pensa a seu respeito? O que você compreende? Quais são as conclusões que você tira de si mesmo? Eu quero te lembrar e te dizer nessa noite, esse lugar chamado Lodebar, não é o lugar que Deus projetou para nós, porque Lodebar, Ele vai trazer para nós aqui uma ótica de comparação, uma ótica de depreciação própria, uma ótica onde nós somos arruinados, sem entendimento, sem entender as verdades das promessas que já foram liberadas pela palavra de Deus. É uma ótica de depreciação, de incapacidade, e não é isso que Deus projetou para você, cara. Não é isso que Deus projetou para nós. Nessa não é a ótica de Deus ao seu e ao meu respeito. Nunca foi e nunca será. Não aceite as mentiras do inferno. Você é o que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus projetou. Você viverá o que Deus sonhou para você. Existem promessas que são verdades. Você é um filho amado. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Você foi comprado pelo próprio sangue de Cristo. Quantos de nós vivemos angustiados e frustrados e transformamos, por essa ótica errada, a nossa caminhada cristã até como um peso? Essa caminhada se torna um fardo pesado de carregar. Alguém já se sentiu assim? Às vezes pensando, nossa, está tão difícil, não estou dando conta, está pesado. Mas ei, olha para mim, quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, cara, nós vamos levar uma vida cristã, uma caminhada com Deus, que por mais difícil que ela seja, nós vamos suportar, porque Ele estará conosco. Nós temos a plena convicção que Ele está conosco, que existem promessas a serem realizadas e cumpridas, que o autor e consumador da nossa fé está cuidando de nós. Por mais que na minha volta esteja tudo caindo, eu sei que Ele venceu por mim, Ele está dentro de mim, e Ele pode todas as coisas. Amém. Isso é maravilhoso. E mesmo que você se sinta assim, o Senhor te diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso, eu darei alívio a vocês. 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é pesado, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia! Nós somos o alvo do amor de Deus, cara. Você é alvo do amor de Deus. Repita comigo, fala: nós somos alvo do amor de Deus, alvos do amor de Deus. Amém? Ele nos conhece pelo nome, Ele não nos trata como mais um na multidão, mas pelo contrário, Jesus, Ele morre por nós, para que eu e você nos tornemos filhos, e não qualquer tipo de filho, querido, mas filhos amados, filhos no qual Ele preza, no qual Ele ama se relacionar, no qual Ele quer se revelar todos os dias. Amém? Quanto mais nós nos conhecemos, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais compreenderemos qual é a nossa identidade. Gente, isso é muito sério. Entenda o que eu estou te dizendo. Quanto mais você entender quem você é em Deus, para aquilo que a palavra garante que você é, mais eu e você poderemos ter a ótica dele para nós, mais nós compreenderemos o nosso chamado, mais nós compreenderemos a nossa missão. Por mais que seja difícil, o nosso coração estará nele, os nossos olhos quando estão fitos nele, vai valer a pena, amém? Vai valer a pena, vai valer a pena. E partindo para a parte final, o quarto ponto aqui eu quero subdividir em alguns subpontos, que são muito importantes para nós.
O quarto ponto, eu quero trazer aqui essa reflexão sobre estarmos assentados na mesa com o rei. No versículo 11, que nós lemos lá em Samuel, diz: então, ele respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa, como se fosse um dos filhos do rei. Amém. Quanto a nós, temos esse direito, sabia disso? Recebemos o direito de assentarmos à mesa com o rei. Aqui nessa história, o rei Davi está simbolizando o rei. Aqui ele é o rei da história, mas aqui trazendo para a nossa vida, Jesus é o rei da nossa vida, e Ele nos chama, de onde quer que nós estejamos, para que eu e você possamos ter acesso ao palácio, possamos agora ter acesso ao reino, e não só acesso, mas agora eu e você, podemos todos os dias, nos assentar juntinho, na mesa com o nosso Senhor, e desfrutar da sua presença. Isso é maravilhoso. E aqui, dentro desse assentar à mesa, nós podemos tirar aqui alguns significados espirituais, que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Essa expressão, comerás pão sempre à minha mesa, possui alguns significados espirituais que são muito importantes nós compreendermos. O primeiro dele é, você pode colocar meu tempo aqui para mim de volta? Saiu aqui da... Isso, obrigado. Primeira expressão, primeiro significado espiritual, que assentar à mesa do rei significa honra. Pensa comigo. O rei daquela época, o rei Davi, chama Mefibosete. Quando ele chamava alguém para assentar à sua mesa, isso era motivo de muita alegria, de muita honra. Somente nobres comiam à mesa do rei. Ser convidado para comer com ele tinha um valor inestimável. Era receber um título de nobreza. A palavra honra significa um sentimento de dignidade, de boa reputação. E o oposto de honra significa desonra, ou seja, opróbrio, vergonha. E eu estou aqui para dizer para você que você não é motivo de vergonha mais para estar diante do Senhor. O seu pecado já foi pago lá na cruz. Jesus derramou o seu próprio sangue, e a Bíblia diz que eu e você podemos ser purificados e justificados por esse sangue, e não podemos mais ter a vergonha, não somos mais motivos de opróbrio. Pelo contrário, eu e você agora recebemos a honra de estarmos juntos deles, de estarmos assentados com Ele. Outro significado importante, espiritual nessa história, de assentar-se à mesa do rei, é que sentando-se à mesa, é desfrutar, não apenas do sentar, mas de uma comunhão com o rei. E minha pergunta nessa noite é: quantos querem se relacionar e ter comunhão com o rei aqui nessa noite? O Espírito Santo, Ele quer nos impelir a entender essa verdade, que eu e você podemos todos os dias, não apenas assentar, mas desfrutar da presença do nosso Rei Jesus. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fôssemos chamados para a comunhão com o Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que privilégio que temos. Olha só, o apóstolo Paulo diz então que existe um chamado para a comunhão. Os filhos são chamados para a comunhão com o próprio Cristo. Em João 15,15 diz aqui: e já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamados de... Isso não é maravilhoso saber disso, gente? Jesus agora está te chamando, me chamando de amigo. Quantos aqui tem amigos aqui, gente? É muito importante amigos, não é? O que seríamos de nós sem verdadeiros amigos, pessoas que podemos contar? Isso é tão maravilhoso. Mas existe um amigo que está disponível a todo tempo, que eu e você podemos nos relacionar, podemos nos comunicar, podemos nos expressar, podemos viver em intimidade, que é o nosso amado Rei Jesus.
Na mesa com o Rei, podemos receber tantas coisas, na verdade. Assentados com Ele, olhando dos seus olhos, eu e você podemos receber direção. Quantos aqui precisam de direção para a sua vida, nas suas decisões? Na mesa com o Rei nós recebemos conselhos. Na mesa com o Rei recebemos ensino. Posso eu compartilhar dos meus sonhos, das minhas expectativas, dos meus desafios e até mesmo das minhas dificuldades. Na mesa com o Rei podemos até dar boas gargalhadas com Ele. Quem gostaria de gargalhar com o Senhor aqui? De poder olhar nos olhos dele e dizer como é bom estar na sua presença, como é bom poder ouvir a sua voz todos os dias. Terceiro subponto dentro de assentar à mesa. A mesa do Rei simboliza uma ação de restauração. A restauração da nossa condição de filhos. Os pés aleijados são encobertos. Você já reparou que quando eu e você nós estamos assentados à mesa com os nossos amigos, numa comunhão, seja onde quer que nós estejamos, a gente não consegue mais reparar os pés uns dos outros? A não ser que aqueles folgadão, né, coloca o pé para fora da mesa, senta com as pernas abertas, né, gente? Mas em geral, quando nos assentamos, obrigado, minha irmã, quando nos assentamos à mesa, os nossos pés estão encobertos, assentados à mesa. E o que isso significa para nós? Que assentados à mesa com o Rei, meu irmão, não existe diferença, todos nós somos iguais. Amém? Todos nós somos iguais diante do nosso Rei. Até o homem mais aleijado, o mais terrível pecador, com os pés mais deformados, nós somos aceitos à mesa. Podemos estar arrastando para chegar à mesa com o Rei, porém mesmo assim nós poderemos desfrutar e nos assentar com Ele, porque na mesa com Ele não há distinção. Na mesa com o Rei, não importa se tenho dinheiro, se sou pobre, se sou rico, se sou branco, se sou negro, se sou amarelo, se tenho talento, se tenho habilidades, se sei falar, se não sei falar, isso não importa mais na mesa. O que importa é que eu e você nos assentemos com Ele. Amém? Nós somos iguais diante dEle, meu irmão. Ele nos recebe como filhos amados. Eu tenho 2 filhos, o Ariel de 11 e o Henry de 6. E se você me perguntar, Mauro, qual deles você prefere? Não tem como. Eu amo incondicionalmente qualquer um dos 2. Eu dou a minha própria vida pelos 2, independente se for um pelo outro. Eu dou a minha própria vida porque são os meus filhos. É um amor que não tem medida, ele é incondicional. E Deus olha para mim, para você como filho dessa maneira. Você está entendendo? Ele olha para você como um filho amado, um homem, uma mulher, um jovem muito importante, especial para Ele. E não importa a sua trajetória até aqui, não importa se você está arrastando, se você está desistindo, se você está em pecado, o que Ele quer nesta noite é te trazer para a presença dEle, porque na presença dEle nós somos curados. Na presença dEle nós somos libertos, na presença dEle nós somos curados, na presença dEle recebemos o alimento, os nutrientes necessários para uma caminhada que nos levará a viver uma vida que o agrada e nos levará a uma vida com propósito. Amém. Te adoramos, Jesus. Comer diariamente à mesa com o Rei é um processo de Deus para as nossas vidas, para que possamos então para que possa ser restaurada a nossa condição de filhos. Quantos filhos amados nós temos aqui? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer para você, mano, mas você é um filho, você não é qualquer um. Deus tem apreço pela sua pessoa, Deus tem um apreço pela sua vida. O quarto ponto, que na mesa com o Rei nós recebemos uma dieta apropriada. E essa dieta, esse alimento, nos faz mudar a imagem que temos de nós mesmos. A Bíblia nos mostra que nós somos mudados pela nossa dieta,
por aquilo que comemos, porque isso passa a fazer parte agora da nossa vida. E eu pergunto para mim e para você nesta noite: que tipo de alimento temos comido fora da mesa do Rei? O que tem feito parte da nossa vida? Quais têm sido os alimentos que têm nutrido a nossa vida? Esses alimentos têm me aproximado do meu Rei, do meu Senhor, ou têm me afastado dele? Esses alimentos me levam a viver em Jerusalém, a me aproximar, estar perto do palácio, ou me leva a lembrar de Lodebar? A palavra de Deus nos ensina que, contemplando o Senhor Jesus, nós seremos transformados de glória em glória, refletindo como por um espelho. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Na mesa com o Rei, os alimentos são saudáveis, amém, gente? Na mesa com o Rei, recebemos os nutrientes que são apropriados, que são os excelentes, que são necessários para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Alimentos que nos fortalecem e também nos traz a verdadeira identidade de que somos e recebemos do Rei. Alimentos que há de nutrir a nossa real condição e a nossa identidade como filhos do Senhor. Lá em Isaías 1,19 diz: se vocês estiverem dispostos a me obedecer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Quantos querem desfrutar desses frutos que Deus tem para você? É um alimento que aqui simboliza todas as áreas da nossa vida, mas que está pautado também na nossa obediência. Fala comigo, obediência. Fala, obediência. A obediência é algo que nos levará a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. E chegando na parte final, outro ponto é: na mesa com o Senhor não há lugar para críticas ou apontamentos. O rei Davi, ao chamar Mefibosete para lhe dar uma ordem que ele não fosse plenamente capaz de cumprir, ele não chamou Mefibosete apenas para dar uma ordem, dizer algo que ele não pudesse cumprir. Na mesa com o rei, na verdade, quando nós estamos à mesa, nós entendemos que Deus não nos chama, para apontamentos, para críticas, para apontar as nossas deficiências, o nosso caminhar torto. Talvez até agora eu e você temos caminhado de maneira tortas, mas Jesus nos chama para endireitar as nossas veredas, para endireitar a nossa vida. Ele pode isso em nome de Jesus. Não sei como está seu caminhar, mas aqui Mefibosete não foi humilhado ou rejeitado, mas ele foi alcançado pela bondade de Deus. O Rei Jesus não faz acepção de pessoas, amém? Ele não faz acepção. Todas e quaisquer pessoas que o recebem como Senhor e Salvador são aceitas de maneiras iguais na sua mesa, para desfrutar daquilo que Ele propõe para cada um deles. Na mesa com o Rei, nós somos livres. Fala comigo, eu sou livre. Do que nós somos livres na mesa? Primeiro, do fardo do pecado. Lá em Gálatas 5:1 diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Esse versículo é muito forte. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, dizendo que nós fomos libertos. Há uma liberdade porque Cristo nos libertou. E há uma simbologia dessa liberdade, dessa terra chamada Lodebar. Há uma liberdade para desfrutarmos agora de uma vida plena, de desfrutarmos de algo novo. Na mesa nós somos livres do jugo da acusação do nosso passado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Que coisa maravilhosa. Somos justificados. Cara, nós não somos merecedores. Eu e você não merecemos nada mesmo. É graça.
amor, é a bondade dEle, é a misericórdia dEle todos os dias, tocando a minha vida e a sua vida. Se eu e você nós estamos aqui hoje, é por pura graça e misericórdia dEle. Nós somos livres da acusação do nosso passado. Ei, a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para onde? Tudo agora se faz novo em Cristo. E tem gente que continua caminhando, olhando para trás. Não, olhe para o alvo da sua vida. Cristo é o alvo da nossa história. Chega de olhar para trás. Chega de olhar para Lodebar, de lembranças do passado. Isso precisa ser agora eliminado da nossa história. Devemos olhar para aquilo que Deus propõe à nossa frente. Na mesa somos livres também da culpa. Lá em Salmos 32:5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quem já foi perdoado aqui, gente? Oh, glória a Deus pelo perdão do Senhor. Além de recebermos o perdão do nosso Senhor, recebemos também a capacidade de perdoar. Talvez você está preso em Lodebar porque você ainda não conseguiu liberar perdão. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai te tocar, vai te dar força, vai libertar a sua alma. E você terá a capacidade de olhar para as situações do passado, liberar o seu coração para muitos daqueles que te afligiram, te insultaram, te magoaram, em nome de Jesus, amém? Porque na mesa com o Rei estamos livres da culpa. Na mesa recebemos convicção de que somos perdoados, e também recebemos a capacidade para liberar perdão. Lucas 6,37 diz: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Amém? E o último ponto que eu quero para a gente encerrar nessa noite: na mesa com o Rei não há lugar para ociosos. Todos são úteis e canal de Deus. Você crê nessa verdade? Na mesa nós somos desafiados e entendemos que a nossa caminhada a partir de então não deve ser ociosa, não deve ser uma caminhada inútil, de uma maneira limitada e parada, porque agora na mesa com o Rei nos tornamos sacerdotes do reino. Todos nós agora somos ministros do Senhor. A Bíblia diz que quando Cristo ele morre, mas quando ele morre, o véu ele é rasgado. Agora quando nós cremos e recebemos o Teu Espírito, nós podemos entrar a um lugar de intimidade com Ele. Todos nós agora nos tornamos sacerdotes e ministros dEle. Não existe a ideia de que somente alguns agora vão trabalhar, de que somente alguns serão usados. Todos nós receberemos na mesa alimentos, nutrientes que nos capacitarão a viver uma jornada de fé, que impactarão outras pessoas, que alcançarão aqueles às nossas voltas, que marcarão, que seremos, como diz aqui a nossa rede, que seremos capacitados a sermos as vozes proféticas para a nossa geração. Você crê nisso? Amém? Deus sempre trabalhou e sempre trabalhará em nós, porque todos nós deveremos ser participantes da sua obra. Lá no versículo 10, embora Davi fosse prover as necessidades básicas de Mefibosete, como nós vemos lá em cima, Mefibosete teria a responsabilidade pela manutenção da sua própria casa e daquilo que havia sido colocado em suas mãos. Mesmo deficiente, teria a responsabilidade e deveria assumir aquilo que foi proposto nas suas mãos. No reino de Deus, junto à sua mesa, não há lugar para apenas espectadores e preguiçosos. Sabia disso? E eu estou aqui para te desafiar, porque na mesa do Rei, nós não estamos chamados para sermos apenas espectadores ou turistas espirituais. Se não nos envolvermos, se nós não desfrutarmos da alegria e do servir, estaremos fadados a voltarmos a uma terra desértica, árida, de sequidão, chamada Lodebar. Na mesa com o Rei estamos inspirados e estimulados a compartilhar daquilo que Ele derrama e transborda nas nossas vidas.
Amém. Deus, Ele te nutre, Ele me nutre, Ele me alimenta, Ele te alimenta, para que eu e você possamos então, de alguma maneira, tocar outras pessoas, nutrir outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. Alguns meses atrás estava na academia e reencontrei o Bruno. Eu poderia ter ficado calado, né, Bruno? Só malhar junto com ele na academia, ter ficado calado, não ter convidado ele, não ter estimulado ele, não ter compartilhado nada com ele. Mas ele está aqui hoje. Nenhuma glória e honra para mim, mas apenas eu cumpri a minha obrigação de poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado na minha vida. E se eu não abro a minha boca para compartilhar do alimento, de tudo que Ele tem feito na minha vida, eu estou sendo egoísta. Eu estou querendo ficar só no palácio, mas quando nós somos nutridos no palácio, Deus te dá uma ordem: vá, cumpra a sua missão, seja minha boca, alimente, nutre outras pessoas. E eu glorifico a Jesus pela sua vida, viu, Bruno? Porque você está aqui novamente, você entendeu que Jesus, Ele te chamou, e Ele está restaurando tanta coisa na sua vida. Eu fico muito feliz por isso. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus pela vida do Bruno, pela fé dele, pela disposição dele. Aleluia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Eu quero concluir. Todos nós recebemos a missão integral de replicar o que o Rei nos ensinou e ordenou: e de ir fazer discípulos. Quero lembrar do nosso projeto Vidas Preciosas. Nós estamos na 4ª semana, ainda faltam mais 4 semanas. E eu quero desafiar você ainda a encontrar uma vida preciosa para Jesus. Se você ainda não convidou alguém, se você ainda não conseguiu levar alguém para a sua célula, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo já tem nutrido a sua vida, que você é um canal de Deus, que nada pode te parar, irmão. Se você orar, se você clamar, se você convidar, Deus vai te usar para alcançar e replicar o que Deus tem feito na sua vida e tocar outras pessoas em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro do cara do teu lado e fala para ele assim: Jesus vai te usar para encontrar muitas vidas preciosas em nome de Jesus. Amém? Ainda dá tempo, vamos juntos nessa. Mateus 12:34 diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio. O que tem enchido nosso coração? Eu só quero te lembrar que quanto mais pertinho do Rei nós estivermos, se todos os dias pudermos estar assentados com eles, a nossa boca falará e exultará o nome do Senhor, e proclamaremos a sua bondade, proclamaremos aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, e nada poderá nos calar. Amém? Quero que você coloque a mão no teu coração, que nós oremos nessa hora. Pai, obrigado pela tua palavra. Nessa noite nós somos gratos porque o Senhor nos faz refletir sobre a nossa real identidade. Só o Senhor sabe como temos vivido, o que temos passado, onde estamos vivendo. Mas o Senhor tem uma palavra que nos direciona a estarmos todos os dias à mesa, no reino com o Senhor. Nós pedimos que nesta noite o Senhor possa nos tirar de terras áridas. O Senhor possa trazer em nós a reflexão. Se nós estivermos vivendo longe, em lugar que o Senhor não projetou para nós, eu clamo nesta noite: tira-nos dessa terra e nos conduza a um caminho, a um lugar onde estaremos desfrutando da sua presença. Nessa noite eu quero declarar cancelado todas as mentiras do inferno ao nosso respeito. Sobre cada jovem nessa noite eu declaro que nós somos filhos, e não qualquer filho, somos filhos amados, que o Senhor ama, que o Senhor preza. Eu quero quebrar nessa noite todas as mentiras cauterizadas na mente, sentimentos de autodepreciação, de incapacidade, sentimentos de desistência, de orfandade. Eu quebro isso nesta noite, e pelo contrário, eu peço agora, Espírito Santo, derrama o seu amor nessa noite sobre cada um de nós.
Derrama um amor que traz força, o amor que nos levanta, que nos faz entender a real identidade de filhos que temos no Senhor. Eu declaro restauração, eu declaro cura nessa noite, eu declaro a liberdade, a libertação de pecados. Mesmo que nossos pés estejam tortos, os nossos caminhos estejam tortuosos, eu oro em nome de Jesus. Conserta as nossas veredas, endireita os nossos caminhos, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e a luz para iluminar os nossos caminhos, os nossos passos. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro sobre os meus irmãos, sobre essa juventude nessa noite, esse amor que nos leva a desfrutar da tua presença, a olhar nos teus olhos, a sermos nutridos pela tua presença, a sermos nutridos pelo alimento que encontramos na sua presença somente. E oramos também para que esses alimentos nos nutrem, e ao mesmo tempo isso possa transbordar e tornemos capacitados, instrumentos de Deus para tocar outras pessoas. Nos movimenta nesses dias, chacoalha as nossas vidas. Deus nos leva a viver um novo e vivo caminho. Ó Deus, lugares altos, melhores, lugares novos, lugares onde desfrutaremos do Senhor e também viveremos algo novo em Deus. Eu profetizo um tempo novo, lugares novos, experiências mais profundas com o Rei. Em nome de Jesus Cristo, erga essa mão para o céu e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, pronto, disponível a me assentar todos os dias junto à sua mesa, crendo que o Senhor tem todos os dias alimento, cura, libertação, nutrição para minha alma. Em nome de Jesus, fala: eu confio em Ti. Eu não quero mais viver em Lodebar, pelo contrário, quero viver no palácio, junto com o Rei Jesus. Se você recebe nessa noite, aplauda Jesus, dê um brado de vitória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Quero fazer a última oração por você que é o nosso convidado, que está aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém que está com a gente aqui pela primeira vez na Juventude Vox Day? Seja muito bem-vindo. Quem mais? Levanta a mão e dá um tchauzinho. Que bênção. Quem mais? Bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Lá atrás temos mais outros também. Sejam bem-vindos. Eu quero fazer uma oração especialmente por você. Me lembro que há 22 anos atrás eu fiz uma oração pedindo para Jesus entrar na minha vida. E como nessa palavra disse aqui, eu vivia em um lugar deserto, árido, um lugar sem esperança. E ali então eu pude entender, Jesus ele então entrou na minha história e começou então a me alimentar, a me nutrir, e ele tem me sustentado até os dias de hoje. E eu quero convidar você, junto com toda a juventude nessa noite, a colocar a mão no teu coração. E eu quero, se você deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, talvez você já crê em Deus, mas hoje você precisa de uma vez por todas dizer: Jesus, entra na minha história, toma o controle, me ajuda, nutra a minha vida, me leva para um novo e vivo caminho. Estou cansado. Essa oração é para você, amém? Junto com você eu quero orar. Repita após mim com toda a sua fé, dizendo: Senhor Jesus. Fala mais alto, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu te reconheço como o Rei da minha vida, como o Senhor e o Salvador da minha alma. Por isso eu abro meu coração. Entra, faça morada. Pela fé eu recebo o teu Espírito Santo, e eu creio que o Senhor tem um novo lugar, um novo caminho, para que eu possa viver e para que eu possa caminhar. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Você fez essa oração de verdade? Eu quero te desafiar agora, que você, junto com a pessoa que te convidou, você sair do seu lugar
e vem aqui na frente que eu quero orar por você, pode ser? Vamos lá? Com muita fé, você que trouxe essa pessoa, você que deu um tchauzinho pra mim, vem cá, deixa eu orar por você. Chega aqui pertinho de mim, chega pra cá. Isso, olha só, povo corajoso, abençoado. Aleluia. Dá uma salva de palmas pra essa galera, gente, olha. Amém, vem pra cá. Isso, não perca a oportunidade, Jesus está te chamando a dar um passo de fé. Sai de Lodebar, vem pra cá, vem. Fica aqui na minha frente, por favor. Fica pertinho aqui de mim, fica de frente pra mim. Você que convidou, fica atrás dele. E quem convidou, fica aqui um pouquinho mais na frente, para eu identificar. Pode ficar aqui do lado, por favor. Isso, fica aqui na frente. Seja... Gente, nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Talvez não sei se você entendeu muito o que eu falei nessa noite, mas resumindo para você, Jesus, ele quer te tirar do lugar que você está, em algumas áreas da sua vida. Ele quer te trazer para um novo tempo, para um novo lugar, um lugar de esperança, um lugar para nutrir, um lugar para te ensinar, um lugar para te curar, para te fortalecer, te dar um novo sentido de vida, amém? E nós estamos muito alegres e muito felizes porque vocês estão aqui nesta noite. Me lembro que eu fiz essa oração pela primeira vez e a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu criei em Deus, mas eu falei: Jesus, não quero só apenas crer, mas eu quero viver com o Senhor para todo sempre. Você quer isso? Coloca a mão no seu coração. Então, quero abençoar a sua vida, Pai. Obrigado por esses irmãos. Quero te louvar e te agradecer por suas vidas. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor leve-os a viver um novo tempo, em um novo lugar contigo. Supra, nutre as suas vidas, os abençoe. Declaro cura, declaro libertação, declaro ser um novo tempo, restauração nas suas vidas. Que eles sejam agora cheios do teu Espírito Santo, que eles sintam o teu amor e a tua bondade, e eles vivam um novo e vivo caminho que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você fez a oração pedindo Jesus para entrar, agora Ele está aí dentro. E a Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus, o Espírito Santo vem morar onde? Dentro de nós. E agora onde você for, Ele vai contigo. Você agora pode começar a ler a Bíblia, você agora vai entender melhor, porque agora Ele vai te ajudar a entender, amém? Ele vai falar com você, quando você orar, você vai ter uma percepção maior da sua presença. E além de você terem feito a maior decisão da vida de vocês, eu quero apresentar também para vocês uma nova família. Você convidou a dar um passo para frente, olha nos olhos dessa pessoa, fala para ela assim: pode contar comigo, fala para ela, estamos juntos nessa caminhada. E junto com essas pessoas eu quero que você olhe para trás, olha só, vira para trás, tá? Receba lá, olha para lá, receba a sua nova família. Aleluia! Você é muito importante, Jesus te escolheu. Você fez a melhor escolha da sua vida, aleluia, aleluia. Eu não trouxe nada pra mim, e eu não trouxe nada pra mim, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Nós queremos 5 minutinhos de atenção de vocês. Nós queremos anotar os seus pedidos de oração. Queremos te dar um presente, podemos? Eu quero que você desça a rampa aqui com a Patrícia, nossa pastora de jovens aqui, ó. Desça aqui a rampa com ela, acompanha aqui. Vamos lá, todo mundo? Para a gente anotar seus pedidos de oração. Pode descer aqui a rampa. Vai lá rapidinho. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós abençoamos e muito obrigado por essas vidas tão preciosas. Que o Senhor possa marcá-las, enchê-las da tua presença, do teu Espírito, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Ele é fiel, Ele é bom. Podem se assentar.
Vamos finalizar, ainda não finalizamos, vamos aqui rapidinho para algumas orientações, nosso dízimo e oferta, e logo então nós vamos finalizar, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão.